Professor Reginaldo Nassi, seja bem-vindo. Boa noite, como vai? Boa noite, prazer estar aqui novamente, André, Florestan, Mário Vitor. Boa noite. Há uma chuva aqui, tempestade aqui. O cachorrinho aí tá... O teu cachorrinho está aí querendo participar da entrevista. Vamos lá. Bom, ontem, né, o presidente Lula, Reginaldo, ele, pela primeira vez, se posicionou de uma maneira correta, e eu acho que foi importante que ele tenha feito isso, dizendo que se o Hamas cometeu atos terroristas, que o governo de Israel estava cometendo atos terroristas e que isso não deveria ocorrer. E aí causou uma questão de tensionamento com parte, né, dos judeus que vivem no Brasil e também da mídia brasileira, da mídia corporativa brasileira, mas eu acho que o Lula fez muito bem, né? Porque aos 78 anos, pela terceira vez ocupando a presidência da República, ele está pondo os pontos nos is e dizendo o que de fato está ocorrendo nesse momento na faixa de Gaza, né? É uma coisa de uma violência jamais vista e todos as pessoas que trabalham na ONU, em vários órgãos da ONU, estão assim passadas, né, em ver a situação que chegou, a crueldade, né, e essa última de atacar o principal hospital de Gaza, né, onde tinham bebês, crianças, mulheres, médicos, ou seja, vai ali matando todo mundo enfim, chocando o planeta, né? Estamos todos chocados. Agora, poucas horas atrás, chega a informação de que o Conselho de Segurança, no Conselho de Segurança da ONU, foi aprovada uma resolução pedindo pausas humanitárias prolongadas em Gaza, né? Uma proposta parecida até com a que foi feita pelo governo brasileiro. E dessa vez ela foi aprovada, né, com a abstenção dos Estados Unidos e de alguns outros países, mas ela foi aprovada. Você acha que Israel vai obedecer determinação da ONU, do Conselho de Segurança? Bom, começar pela questão do Lula, né? Eu acho que o Lula já vinha se manifestando, né, gradativamente. Ele disse que estava acontecendo um genocídio, depois ele disse que era um ato de insanidade a morte de crianças, né? Então, acho que tudo isso foi canalizando e ele, claro, ficou, com razão, muito emocionado na recepção dos brasileiros que estavam em Gaza, ouvindo aquelas meninas e outros relatos, né, do que está ocorrendo lá, além das mortes, privação de energia, remédios, alimento, né? É um verdadeiro campo de concentração. Eu acho que ele, como diz um popular, subiu nas tampas, né? E acho que ele empregou a qualificação correta. Por que é a qualificação correta? O terror, ele não é praticado apenas por atores não estatais, como o Hamas. O Estado não pode se cumprir pela impunidade. Pelo contrário, os Estados é que têm que cumprir. Quer dizer, como Israel é um Estado, como ele tem acordos, tratados, como ele é da comunidade internacional, mais ainda para respeitar isso, diferentemente do Hamas, que não é um ator reconhecido internacionalmente. Então, o reconhecimento não é para dar impunidade, pelo contrário, para aumentar a responsabilidade. Então, nesse sentido, Israel tem que ser cobrado. Os números são assustadores, comparado a todos os outros conflitos. Iraque, Afeganistão, Ucrânia, os Balcãs, não tem. As comparações são
são assustadoras. O número de 70% de mortes de mulheres e crianças. Como é que pode um negócio desse? Bom, então acho que ele empregou, mas é isso. Eu acho que o pessoal, aí a mídia corporativa aproveita esse momento, né, para fazer crítica. Mas veja, eu acompanho bastante a mídia, vamos chamar corporativa, tradicional, internacional. E Washington Post, New York Times, eles não têm essa reação que tem o Brasil. É impressionante aqui. Cada vez mais a gente vai notando uma singularidade, né, no sentido ruim, né, dessa mídia, a forma como eles abordam o tema do conflito. Né? Isso é cada vez mais gritante. Em relação a Israel, olha, eu duvido muito. Se houver pausa, não vai ser pela ONU, vai ser porque, nas últimas horas também, não sei até que ponto isso é verídico, mas tem circulado notícias que aumentou o número de conversações de emissários de Israel com o Catar, que é o país que está fazendo toda essa possibilidade de diálogo, da soltura de reféns, porque, lembrando aqui, a gente já falou em outra ocasião, as lideranças do Hamas estão no Catar. O Catar tem base militar americana, se dá bem com os Estados Unidos, com Israel, e eles têm referido. A outra coisa, você falou da abstenção dos Estados Unidos. Não por acaso, pesquisa que saiu agora recentemente, que foi ontem, né? 62% dos americanos apoiam o cessar-fogo. Não é pausa, cessar-fogo, é mais do que isso. Eu acabei de ver também 24 deputados e senadores do Partido Democrata fizeram um texto, uma carta, criticando Biden e exigindo cessar-fogo. Então, os Estados Unidos lentamente está mudando um pouquinho aí, né? Mas não é o bastante, não é o suficiente para pôr um fim, ou aí pelo menos um cessar-fogo na matança que está acontecendo em Gaza. E, por fim, que você mencionou do hospital, eu estava procurando até agora, antes de entrar aqui, ver se tinha notícia. Tem um vídeo, é a única coisa que tem, do Ministério da Defesa de Israel, que não mostra absolutamente nada de centro de operação do Hamas. Eu acho que mostra umas 5, 6 armas lá, computador, uns uniformes do Hamas, que, quer dizer, o Hamas esqueceu, né? Está sendo anunciado essa invasão há dias, todos nós sabemos, e o Hamas não sabia disso, saiu correndo e deixou lá, né? Então, isso aí vai ficando cada vez mais ridículo, essa informação. E um site também de Israel, que eu sigo, o Mondovês, é um jornal muito importante de uns jovens judeus antisionistas. Eles estão lá colocando na página que foi, inclusive, que esse vídeo do Ministério da Defesa foi editado. E é muito interessante que o cara começa dizendo: isso não é editado. Então, assim, nem isso Israel antes tinha um profissionalismo de mentir maior. Eles estão perdendo até isso, né? Está muito descarado. Então, enfim, é uma situação. Eu acho que o presidente Lula fez certo, foi correto, ele manifestou sentimento, indignação, e, como um líder que ele não pode ser cúmplice disso que está acontecendo. Professor, qual o seu palpite para esse conflito? Ele vai ser longo ou ele vai ser mais curto? Dadas essas informações que você trouxe sobre o humor nos Estados Unidos, a situação de negociação de reféns aí, de troca de reféns, parece, o conflito com a Ucrânia parece ser prioritário, a falta de apoio popular nos Estados Unidos e em outras cidades do mundo, não é possível ter apoio. O que isso leva leva a alguma conclusão possível? Veja, vamos do macro, aí vamos descendo para o conflito em si. Eu acho que tem
três grandes eixos, três grandes centros de disputa internacional entre China e Estados Unidos. São os dois. Ucrânia, agora o Oriente Médio, você pode dizer, pô, mas a China não está falando nada. Justamente, não está falando nada, mas está presente. E o que seria na Ásia, principalmente Taiwan. Taiwan, a coisa está quieta. A Ucrânia, a tendência cada vez maior é um recuo dos Estados Unidos e dos aliados, por vários motivos. A chamada contraofensiva da Ucrânia não deu em nada. Os gastos estão elevadíssimos, problema de energia, inflação, mudando os governos na Europa, Eslováquia saiu fora, Polônia. Então, tem um progressivo desgaste, mas não vamos ter uma saída rápida. Assim, os Estados Unidos vai largar de um dia para o outro. E aí a questão em Gaza, né? Gaza é um tipo, palestino, de um conflito que nós acostumamos com aquela imagem, né, de Primeira e Segunda Guerra. Tem um conflito, depois senta, faz um acordo, e não existe mais, né? Essa finalização de conflitos não existe mais. Ele baixa a intensidade, começa a acontecer de outras formas, e é o que eu acho que vai acontecer aí no Oriente Médio em geral. Vai aumentar o número, porque a região do Oriente Médio tem muito ator não estatal armado, né, milícias, e eles estão agindo e vão continuar agindo, e eu acho que vai aumentar, porque muita arma também, né? As grandes potências despejam muita arma aí na região. Então, é uma situação que tende a continuar. Eu acho que aí no caso de Israel, tá, já comentaram aqui outro dia, não tem plano nenhum. Israel não tem plano nenhum. Vai reocupar Gaza, uns falam que sim, outros não. Até os Estados Unidos dizem que não apoia. Não vai reocupar, como é que vai? Quem que vai ser a autoridade? Vão permitir ou vão enfrentar o Hamas novamente? O Hamas vai ser destruído? Ao que tudo indica, não. Só para dar uma ideia, Mário Vitor, eu vi um analista militar falando que o que Israel está empregando hoje em Gaza, repito sempre, do tamanho de Parelheiro, cercada, foi mais que as 2 bombas atômicas. E foi uma força maior do que Israel empregou em 1967. Em 67, Israel entrou em guerra com a Síria, Egito e Jordânia. Derrotou os 3 países em 6 dias. Agora já passa um mês e está lá. Tá, tomou Gaza, mas cadê o Hamas? Cadê a destruição do Hamas? Não veio, né? Então, isso alimenta o quê? Jogar mais bomba, morrer mais civis. É um ciclo, né? Que aconteceu isso no Vietnã e outros lugares. Então, vamos dizer assim, as forças de segurança de Israel, temíveis forças de segurança e de inteligência de Israel, estão desgastadas. Estão muito desgastadas. Primeiro, não prever e não responder adequadamente ao que aconteceu o dia 7 de outubro, os massacres promovidos pelo Hamas. Não previu e não respondeu. Né? Agora... Sim, só para concluir. E agora as forças não estão conseguindo. Então, ou seja, aquilo que todo mundo vendia, que Israel é a grande potência militar, está em xeque também. Porque, assim, a leitura que eu faço, não sei se estou correto, é de que Israel ganha a guerra, mas perde moralmente, ou seja, sai dessa guerra derrotada, né? E aí a gente vê, inclusive, que a oposição a ele dentro de Israel aumentou muito, né? O líder da oposição de Israel já fez um discurso contundente, exigindo a renúncia imediata do Netanyahu, né? Ou seja, a situação dele também tá bem complicada, né? Como é que você analisa os próximos movimentos do Netanyahu? Porque me parece que ele está no desespero, porque ele sabe que o que mantém ele no poder é a guerra. A hora que a guerra acabar, ele vai ter que se explicar para muita gente,
né? E vai ter que enfrentar processo, ou não. Processo eu duvido, mas é o que você De falou. corrupção que ele tem lá que ele tem Ah, em não, Israel. sim. Não, isso com certeza. Mas vai ter muita investigação, é o que você falou, ele só mantém pela guerra. E olha lá, né? E olha lá, outro dia teve uma coletiva lá do governo dele, mostraram ele sozinho, os outros membros de outro lado lá, nem conversando com ele, né? Então a situação dele está ruim, mas ele não cai, né? Aí que tá. Quer dizer, porque se ele cair também, na percepção da elite política e militar israelense, é fraqueza também, né? Quer dizer, não conseguiu e caiu, né? Então, ele vai querer resolver essa história aí. A outra questão que está sendo ainda pouco falada, ou não tão falada, mas que vai dar repercussão, são os reféns que estão com o Hamas, né? Ontem houve manifestação muito grande em Israel, né? Querendo uma resposta para isso, né? Então, essa é outra coisa que vai crescer ainda e vai pegar, porque por isso que está aumentando a possibilidade de haver negociação, porque eu comecei falando aqui que é dos reféns, pausa e algo assim. E, por outro lado, é aquilo de sempre, quer dizer, fala que é terrorista, vai acabar negociando com o Hamas, né? Vai ter outro jeito. Agora, não vamos esperar também que com a queda do Netanyahu virá um governo progressista em relação à questão palestina. Hoje é muito difícil, muito difícil. Não vai ser igual ao Netanyahu, evidentemente, mas ainda é muito difícil. Então, é uma situação, eu já disse aqui outra vez, que ela só vai começar a ter algum caminhamento se houver um real envolvimento de grande potência e das potências árabes da região. Estão manifestando, falam um pouco e tal, mas não entraram em campo ainda, né? Eu acho que isso vai ser importante para o desenrolar aí dos acontecimentos, como o Mário Vitor havia perguntado. Tinha uma pergunta aí acho que é de uma pessoa chamada Arlen Ribeiro. Professor, o senhor acha que se aproxima o ponto de caos na região? Ou a inércia árabe resultará em perda política para os Estados Unidos e Israel? Não, boa pergunta. Eu acho que essa inércia árabe é sempre bom qualificar, porque assim, inércia árabe vamos chamar inércia dos governos árabes, não da rua árabe. O árabe continua movimentando e pressionando esses governos para sair da inércia. Mais do que a inércia, são cúmplices de Israel e dos Estados Unidos. Só que, comparativamente, o que era até alguns anos atrás, isso vem mudando. Lentamente, mas vem, né? Então, houve uma reunião semana passada importante entre a Liga Árabe, países da Liga Árabe e da Organizações Islâmicas, países islâmicos. Não chegou-se a um consenso, mas os pontos que foram votados lá foram pesados. Rompimento de relação, não usar base militar, e dos 22, 11 votaram a favor. Não foi divulgado, mas provavelmente quem votou contra foi a Arábia Saudita e Emirados Árabes, e alguns se abstiveram. Então, na política internacional, a gente diz assim, essas coisas são lentas. É igual um transatlântico, que se ele alterar um pouquinho, a mudança vai ocorrer, vai ser uma mudança grande, mas durante um tempo. Então, caos eu não acredito. Quer dizer, o que é caos? Lá já está há muito tempo isso, né? Esse tipo de conflito, queda de governo. Então, eu gosto muito de dar vida para as questões. Às vezes a gente fica muito acadêmico, mas tem um colorido. Certa feita, eu fui conversar aqui, só para dar uma ideia das pessoas que perguntou. Um conhecido libanês, que tem uma lojinha aí, e aí o Líbano estava há 1 ano sem presidente. Aí eu falei para ele, ô primo e tal, tá, que instabilidade lá no Líbano, né? Ele falou, que instabilidade? Não tem presidente. Ele falou, melhor, primo. Eu falei, por quê? Ele falou, não cobra imposto. Então, assim, às vezes, a gente tem uma ideia
né, das variáveis que medem o funcionamento da coisa. Há outras, eles se adaptaram às guerras, aos conflitos, né? As pessoas produzem, fazem coisas. Claro, uma lástima, mas, enfim, mas também não é caos, né? Quer dizer, então, acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas eu acho que, veja, a ideia de resistência é um negócio que a gente tem que também recuperar. Eu fico abismado, comentei aqui, 50 mil mulheres grávidas em Gaza. Então, quer dizer, estão passando... E agora, ficaram grávidas. Outros estão apostando na vida também, né? Estão lutando. Então, os palestinos apostam na vida. Inclusive, eu estava pegando aqui uma notícia, professor, que os médicos não sabem se as crianças que estão nos hospitais, se os pais estão vivos, não sabem onde eles estão, não tem noção nenhuma, né? Não tem informação alguma, né? E aí, a gente está indo para o final, mas eu acho que seria importante, só para trazer um ponto, que é essa relação, né, do movimento evangélico que apoia, né, que defende Israel. Eu sou professora também e tive um aluno, isso em 2006, e que ele já era um evangélico que fazia parte dessa ala ligada ao judaísmo, mas que na base mesmo, eu não sei, aí você me corrija, professor, porque parece que tem ali essa relação da fundação do Estado, e nesse caso eles se identificam como nação, tantos evangélicos trazendo essa relação da política e Estado. Passo para você, se tem algum sentido ainda hoje, porque eles agem dessa forma, né? Olha, André, eu tenho, não só sobre isso, eu tenho um certo receio de, vamos dizer, de fazer essas interpretações da relação de religião com política, olhando apenas o momento, né? Ou seja, não há uma essência nisso, como alguns querem buscar. Se você olhar os Estados Unidos, esses grupos, tanto evangélicos como outros, que hoje apoiam o Estado de Israel, se olhar lá na década de 40, quando teve a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era o lugar que tinha mais antissemitismo no mundo. No mundo. Tem um romance historiográfico, fantástico, de um judeu americano, Philip Roth, que ele faz o C na história. Ele era criança, assim, se o Roosevelt pede para o... Esqueci até o nome dele, que era um alemão, e esse alemão, esqueci o nome dele, famoso, que era aviador lá, era um antissemita, né? Então, ou seja, essa associação, primeiro, dos Estados Unidos com Israel, é só década de 60, década de 70, é forte. E esses grupos é mais recente. Então, é o inverso. Eu acho que tem interesses políticos, questões econômicas, e aí eles vão nisso. As organizações, as primeiras lideranças, acabam cooptando, acabam forçando, né? Quer dizer, forçando as interpretações. Interpretação você faz o que quiser, você pode pegar qualquer texto, não é só bíblico, e fazer sua interpretação e encaixar, né? A questão é por que mudou? Por que os evangélicos eram antissemitas e esses cristãos de extrema-direita norte-americana, que é uma coisa assim. E por que hoje apoia? Na verdade, André, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. O Haaretz, jornal de Israel, fez uma matéria há um tempo atrás, as aproximações do Netanyahu com o antissemitismo. Uhum. Como assim? Claro, ele foi para o leste europeu, com o Orbán, com aquela turma, que é tudo antissemita, só que apoia o Estado de Israel. Então, essa questão é muito mais o Estado, o que ele representa, essas elites internacionais, do que propriamente religião. De um dia para o outro, isso pode mudar também. Então, eu não entro no mérito da religião, mas sim no uso. Exatamente. As organizações fazem. É uso político, né? Então, o judeu nos Estados Unidos era visto como quem? Até a década de 50, 60. Comunista, apoiava negro. Depois mudou, exatamente. Mas eles eram, e é verdade. O judeu era
era identificado com movimentos de esquerda, libertário, até a Guerra do Vietnã, as grandes lideranças judaicas e tudo. Depois foi mudando. Foi uma parte. Mas hoje, os Estados Unidos, para não ser otimista, as bases estão mudando. Essa mobilização de judeus nos Estados Unidos contra Israel é um negócio incrível. Toda hora eles estão mobilizando. Foram no Congresso, foram no New York Times protestar contra as notícias, foram numa estação de trem em Chicago, toda hora estão mobilizando. Então, pessoal, olha, é uma juventude aí, estão sendo coibidos nas universidades, Harvard, Columbia. Perfeito, sim. Então, tem movimento aí contrário, né? Tem caldo, né? Tem. Aliás, professor, como é que... Desculpa. Eu queria só fazer uma questão rapidinha. Claro. Como é que você se sente quando alguns judeus revoltados com a sua posição política pedem a sua cabeça na PUC? Quer dizer, como é que você se sente? Isso me lembra a ditadura, né? São sionistas, né? Porque judeu que não é sionista não faz isso. São sionistas. Não, eles sempre fizeram isso, estão acostumados. A PUC é um lugar que respeita a liberdade de expressão, né? Então, me garante isso, garante a outros. E é isso mesmo, eu fico contente, porque está incomodando quem apoia isso que está fazendo. Eu não vou, independente de questões políticas, eu não consigo dormir pensando nisso que está acontecendo lá. Não tem sentido. Como eu adolescente, não dormia no Vietnã, lembro do meu pai, tudo. Então, a gente tem um compromisso humanitário. Depois a gente analisa a política, né? É isso. Mas é assim, eles fazem isso. Eles associam, quer dizer, eu critiquei a CONIB, o que eu falei? Falei que a CONIB apoia dois genocidas, o Bolsonaro e o Netanyahu. Mas eles acharam ruim, falaram que eu sou antissemita. Aí eu pus um post lá de organizações judaicas, aqui em São Paulo, criticando a CONIB. Aí é que está. Quer dizer, as organizações judaicas criticando a CONIB. Perfeito. Apoia o Bolsonaro. Dois genocidas, isso está claro, os dois são genocidas, eles se entendem, né? E eles ficaram muito incomodados com Lula, voltar à sua primeira questão. Isso é muito interessante. Então, estão incomodados, né? E o Lula está no mundo, Al Jazeera, todo mundo, sem criticar, hein? Eu não vi crítica ao Lula fora. A crítica é aqui. A crítica é a turma daqui. Fora, não vi New York Times, não vi nada disso. Perfeito. Já deu nosso horário. Aliás, já extrapolamos aqui o nosso horário. Professor, muitíssimo obrigada. Bom final de feriado. Mário Vitor também, Florestan também. E eu vou trazer aqui o Paladino, e aí sim já começa o segundo bloco. Beijo para vocês. Tchau, boa noite. Obrigado, professor. Abraço.